Amém, glória a Deus. O irmão Paulão já conhece, né? Você viu que ele já precipitou que vai ter umas chicotadas, um pouquinho de fel, né? Brincadeira, irmãos, brincadeira. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu vou perguntar: o que vocês acham que falta para Jesus voltar? Para acabar esse mundo como a gente conhece e a gente viver o novo que virá, que Jesus vai estabelecer para nós. O que vocês acham? Não tenha medo, gente, de falar, de errar. Não, o importa é que a gente está aqui para a gente cultuar juntos e aprender juntos. Amém? 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 Isso aí. Então, o que vocês acham? Alguém tem alguma ideia? Vocês vão me falar mesmo. Eu acho que faltava falar um pouco mais de Jesus. As pessoas conhecerem mais Jesus. Normalmente é exatamente isso que a gente escuta. A gente escuta as pessoas dizendo assim: enquanto o mundo inteiro não ouvir falar de Jesus, ele não volta. Não é verdade? Não é isso que a gente escuta falar? Só que aí a gente se pergunta, né? Porque no mínimo, como bons cristãos, a gente tem que se perguntar o porquê das coisas. Até Paulo mesmo falava: a gente precisa saber a razão da nossa fé, para a gente explicar para qualquer um que vier nos perguntar o porquê que a gente acredita no que a gente acredita. Porque se a gente não tem explicação, a pessoa vai olhar para nossa cara e dar risada, vai rir de Deus, porque a gente não soube explicar a razão da nossa fé. Amém? Então, em Mateus capítulo 14, tem um versículo que eu amo demais. Perdão, não é 14, versículo 14, capítulo 24. E ele fala assim: então se proclamará este evangelho do reino em todo o mundo para testemunho a todas as nações, e depois virá o fim. Mateus 24, versículo 14. Vou ler mais uma vez, irmãos. Então se proclamará, ou se anunciará, ou se pregará este evangelho do reino em todo o mundo para testemunho a todas as nações, e depois virá o fim. Agora eu te pergunto: aonde que está escrito que o mundo tem que ouvir falar de Jesus? Não está escrito. Vocês percebem que a gente lê e na nossa mente a gente entende uma coisa que não está escrito? Porque vamos lá. Quem já teve curiosidade de saber como é no céu? Todo mundo, eu acho, né? Todo crente tem essa curiosidade, né? Meu Deus, às vezes eu fecho o olho e fico tentando imaginar. Mas a própria palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente humana alguma conseguiu imaginar o que Deus tem preparado para nós. Mas mesmo assim, a gente tenta imaginar. E Jesus, ele nos ensina na oração do Pai Nosso. Ele fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Será que Jesus estava ensinando a gente a orar para Deus, pedindo uma coisa que a gente não ia ter noção nenhuma do que é? Porque quem já foi lá no céu daqui para saber como é que é lá? Ninguém, certo? Então, como que Jesus ele pede para a gente orar, pedindo que venha o teu reino, seja feita a tua vontade? Mas, poxa, que vontade é essa? Como é lá no reino? Como é feito lá que a gente tem que pedir para que seja feito aqui na terra também? E aí, a gente fica pensando, e a gente tem que se lembrar que evangelho significa boa notícia, boas novas. E normalmente a gente pensa, as boas novas é que Jesus morreu na cruz, né? E ele ressuscitou e todos nós somos salvos e glória a Deus. Isso realmente é uma notícia maravilhosa. Mas e quando Jesus veio, ele pregava o quê?
quando Jesus veio, porque ainda não tinha morrido na cruz, mas Jesus já tinha uma mensagem, certo? Quando ele chegou, ele veio pregar o reino. Ele dizia: arrependam-se, pois é chegado o reino. Ele não falava de cruz, porque a cruz ainda não tinha acontecido. Quando ele enviou os discípulos, os apóstolos, para pregar, os apóstolos pregavam a mensagem do reino. Aí, eu sei que é fácil a gente se confundir. Mas reino fala sobre um reinado. Aonde que a gente encaixa cruz no reino? Reino é reino, gente. Um rei. Alguém aqui já assistiu algum filme, algum desenho que tinha alguém lá que era uma figura que era um rei, uma rainha? O Rei Leão. Rei Leão. Então, gente, o rei, o reino, ele precisa de um rei, certo? Senão não existe reino sem rei. O reinado, ele precisa de um território para ele reinar. Porque um rei sem território não é rei de nada. E um território sem pessoas funciona? Num reinado? Não funciona. Então a gente precisa de um rei, a gente precisa de um território, a gente precisa de pessoas, e está faltando uma coisa que tem em um reinado que a gente ainda não citou. Que todo mundo quer correr. Todo mundo quer correr. Mais ou menos. Acho que é quem dita as leis, né? O governo encaixa mais ou menos no que você falou. Se você for ver, é a lei. Então, a gente precisa desses 4 elementos para a gente ter um reino. E quando Jesus veio, ele veio pregando isso. Jesus falava: arrependam-se, pois é chegado o reino. E nesse reino, ele tinha uma maneira de se viver. Esse reino tinha uma maneira de ser feito as coisas. E o que Jesus queria dizer? Olha, arrependa-se dos seus pecados e passe a viver diferente. Passe a ser, a falar, a vestir, a comer como é mandado no reino dos céus. Seja feito aqui na terra como é feito nos céus. Entende? Então a gente vai lá para Colossenses, capítulo 3, para a gente entender como é que se vive um pouco desse reino. Com certeza tem muitas maneiras de viver o reino lá fora, mas hoje nós vamos falar de como se vive o reino dentro da casa de Deus. Colossenses 3. De modo que se vós ressuscitastes junto com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas da terra, porque vós morrestes em vossa vida e estáis escondidos com Cristo em Deus. E quando se manifeste o Messias, que é a vossa vida, então também vós sereis manifestados em glória com Ele. Aqui está falando sobre a volta de Jesus. Quando o Messias voltar, quando Cristo voltar, Ele se manifestará em glória diante dos olhos de todos, e nós seremos manifestados em glória junto com Ele. Olha que grandioso isso. Vamos lá. Versículo 5. Portanto, fazei morrer de vossos membros terrenos a fornicação, a imundícia, a ansiedade, os apetites insanos, a avareza, que é idolatria, porque por essas coisas a ira de Deus virá contra os filhos da desobediência. A ira de Deus virá contra a igreja? Não, a ira de Deus virá contra os filhos da desobediência. Versículo 7. Nessas coisas andastes. Estou falando muito alto, gente? Está muito perto do microfone? Nessas coisas andastes também vós antes, quando viviam nelas, ou seja, antes nós éramos filhos da desobediência. Então nós também andávamos em imundícia, em ansiedade, em apetites insanos e avareza.
Mas agora, versículo 8, tire de vós todas essas coisas: ira, cólera, maldade, blasfêmias, más conversações. E não mintais uns aos outros, mas rejeitai o velho homem em toda a sua forma de viver. Vesti-vos do novo, a qual se renova mediante o conhecimento, conforme a imagem do seu Criador. Como que a gente se reveste do novo, irmãos? Como que a gente vai vencer a ira, a cólera, a maldade? Como que a gente vai? Simplesmente olhando para o nosso Criador. Nós precisamos, a nossa mente precisa se renovar, e é uma renovação, não é aleatória, é uma renovação olhando para como Ele é, olhando para como é feito lá no céu. É essa renovação que nós precisamos. Nós não vamos nos renovar a nossa mente através do que a gente assiste na TV, do que a gente vê na série. A gente não pode imitar aquilo que a gente consome do mundo, porque o governo do mundo jaz no maligno. Nós estamos sendo atacados por Satanás o tempo todo, principalmente os jovens. Quantos anos você tem? 15 anos. Eu estou muito feliz de você estar aqui hoje. Glória a Deus. Porque o mundo é um prato cheio, gente. É um prato cheio para o jovem. Não só para o jovem, para o adulto também. Mas para o jovem que está conhecendo tudo, que tudo é novo, que está descobrindo todas as coisas do mundo, é maravilhoso. Só que é maravilhoso por fora. Porque ele vai te levar para um caminho de perdição. Ele vai levar os seus amigos para um caminho de perdição. A gente vive com os olhos nessa terra. Mas o que falou aqui no primeiro versículo? De modo que se vós ressuscitaste com Cristo, ou seja, você nasceu de novo, você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, morra pro seu velho eu. Não interessa o que seus amigos acham, não interessa o que sua vizinha pensa, interessa aquilo que Deus pensa a seu respeito. Amém? Então, vamos lá. Versículo 11. No 10, vesti-vos do novo, a qual se renova mediante conhecimento, conforme a imagem do seu Criador, onde não há judeu nem gentil, não há circuncisão nem incircuncisão, nem grego nem bárbaro, nem servo nem livre, mas Cristo é tudo em todos. O que isso significa? Que Cristo não faz acepção de pessoas. Deus, Ele quer tanto judeus como gentios, Ele quer servos e livres, Ele quer todos, porque Ele quer ser tudo em todos nós, Ele quer ser a nossa plenitude, Ele quer ser tudo em nós. Mas sabe por que Cristo não é tudo em nós? Porque nós o rejeitamos, nós colocamos limites nele, falamos: Senhor, até aqui o Senhor pode ir, mas aqui, a partir daqui, não. Assim, Ele não se torna tudo em nós. Versículo 12: assim, pois, como escolhidos de Deus, nós somos santos e amados. Nós somos santos e amados. Vesti-vos de compaixão, de piedade, de bondade, de uma atitude humilde, de mansidão, de paciência. Suportem-vos uns aos outros, perdoa-os uns aos outros. Se alguém tem ressentimento contra o seu próximo, assim como Cristo vos perdoou, também assim vós os perdoareis. Amados, existe no meio cristão vou colocar um rótulo aqui que vocês vão entender, um liberar perdão. Liberar perdão. Isso implica em você liberar perdão mesmo se a pessoa não se arrependeu. Não importa se a pessoa te pediu perdão ou não, mas você tem que liberar perdão. Isso é o que a gente aprende na igreja, certo? Não vou entrar nesses por demais, mas se a gente precisa estar o tempo todo liberando perdão, significa que a gente não está pedindo perdão. É como se eu jogasse a culpa em outra pessoa pelo meu erro. Por exemplo, vou liberar perdão fulano porque fulano não me pediu perdão. O outro tem que estar liberando perdão porque você não pediu perdão para ele. Entendeu? Então, ao invés da gente ficar tendo que liberar perdão, vamos aprender a pedir perdão.
Porque talvez se começar em nós, o próximo vai ver que ele também precisa aprender a pedir perdão. Porque a coisa maravilhosa não está só em você, sou superior, vou liberar perdão. Mas em se humilhar e pedir perdão, porque não interessa a gente. Se você olhar para o seu ego, para a sua vontade, você está sendo egoísta. Porque os nossos olhos não têm que estar nessa terra. A gente vai morrer. Você já viu alguém viver para sempre? Eu nunca vi. A gente vai morrer, gente. Infelizmente. Adão e Eva pecaram lá. Fizeram o que não devia fazer. O pecado entrou no mundo e o salário do pecado é a morte. Nós não fomos criados para a morte, não. Por isso que é tão triste um velório. Por isso que a gente sofre tanto. Por isso que a gente tem saudade. Porque Deus nos criou para a eternidade. Mas quando a gente morre, a gente está pagando um preço. É uma consequência. Você que é mãe, se seus filhos fazem uma coisa errada, você não vai corrigir? Você não vai dar uma consequência? A consequência de Deus foi essa. Vocês erraram, me desobedeceram, então vocês vão sofrer uma consequência. A consequência vai ser que a partir de hoje, a morte vai entrar no mundo. É uma consequência. Versículo 14. Juntamente com todas essas coisas tenhais amor, que é o vínculo da perfeição. E que a paz de Cristo governe vossos corações, porque fostes chamados para Ele, em um só corpo. E mostrareis gratidão aí por isso ao Senhor. Que a sua palavra, a palavra de Deus, habite abundantemente em vós, com toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos entre vós, com salmos, cânticos, hinos do Espírito, cantando com graça a Deus em vossos corações. Glória a Deus. Veja que ele fala, junto com todas essas coisas que ele falou aqui, tenhais amor, porque o amor é o vínculo perfeito. Eu acabei de falar sobre o perdão. Jesus, o maior mandamento de Jesus é ame a Deus acima de todas as coisas. E depois, qual que é o próximo? Amar o próximo como a ti mesmo. Aí, você pedir perdão quando você comete um erro, você está demonstrando que você ama. É uma obediência a Deus. Você pedir perdão, você está humilhando a sua carne. Você está colocando o seu espírito lá embaixo, a sua alma lá embaixo, para você... Não, eu vou andar aqui pela palavra. Eu vou andar pelo que Jesus me ensinou. Não interessa se eu estou com vontade ou se eu não estou com vontade de pedir perdão. Sabe? Mas a outra pessoa também errou. Mas eu não... eu fiz isso, mas ela também fez aquilo. Peça perdão pela sua parte. A parte dela é ela com Deus. Se ela se constrangir quando você for pedir perdão, amém, ela pede também. Se ela não se constrangir, deixa ela. Você fez a sua parte, você pediu perdão. Amém? O amor é o elo perfeito. O amor, em outro versículo, ele vai falar que o amor perfeito lança fora todo medo. Todo medo. Porque o medo, ele te impede de concluir o seu propósito. O medo, a timidez. Às vezes Deus quer que você faça algo, mas você está tão tímida, você está com tanto medo que você não faz. Você está do lado de uma pessoa que está precisando de uma oração, mas você não tem coragem de perguntar para ela: ei, eu posso orar por você? Porque eu vou passar vergonha. Não, melhor não falar nada, porque eu não... vai que ela não quer, não vou incomodar. Gente, vocês não estão incomodando quando vocês oferecem uma oração para alguém. Se a pessoa não quiser, o máximo que você vai levar é um não na cara, mas e daí? E daí? Você está olhando para as coisas do alto. Você está vivendo o reino de Deus na terra. Quando você faz isso, você se torna
um embaixador do reino. Você está mostrando para aquela pessoa, para as outras pessoas, que você é diferente, que você segue as leis de Deus. Não é a lei do seu Instagram, não é a lei do político tal, do outro político tal, da professora tal. Não é, é a lei de Deus. Você não entregou sua vida para Ele? Se você entregou sua vida para Ele, o seu rei é Ele. E você tem que obedecer às regras do seu rei. Aí tem um mistério aqui no versículo 16, né? Ele fala assim: que a sua palavra habite abundantemente em vós, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos, com salmos, com cânticos e hinos do Espírito. Mas como assim hinos do Espírito, irmão? Os dons espirituais não cessaram? Não acabou os dons? Não existe mais cura? Não é assim que estão falando por aí? Não existe mais cura, não existe mais expulsar demônio, não existe mais falar em línguas, não existe mais, acabou. Vocês creem nisso, gente? Quem crê nisso, vai levantar a mão assim, ó, não tem problema, só quero saber. Quem crê que os dons do Espírito ainda existem, ainda opera, levanta a mão assim. Amém, glória a Deus, irmãos. Por mais que todos nós que estamos aqui nessa noite cremos que os dons do Espírito continuam, existe uma necessidade de falar sobre isso. Porque existem pessoas aí fora de renome. De renome. Quem sou eu, gente? Eu não sou ninguém. Eu tenho, 1.400 seguidores no Instagram. Eu não sou ninguém. Mas tem homens que têm milhares de seguidores falando que os dons acabaram. Não é isso que a Bíblia diz. Eu quero deixar uma mensagem muito importante para os nossos corações essa noite. Não acreditem em tudo que vocês ouvem. Bebam direto da fonte. Não é porque eu estou falando que vocês têm que acreditar, não, gente. Pelo amor de Deus, vamos parar de ter preguiça espiritual. Vamos parar de, eu não entendo, a Bíblia é muito difícil, não vou ler não, me dá sono. Gente, se a gente fizer isso, a gente vai ser enganado à torta e à direita. Outra coisa, a gente precisa aprender, de fato, ter esse amor aqui, que está escrito. Porque o que eu vejo de crente brigando com crente nessa internet por causa de doutrina da Bíblia, você acha que Jesus deixou para isso? É claro que tudo tem limite. Tem coisa que a gente realmente não pode aceitar. Mas tem coisa, irmão, que a gente tem que agir no amor. Sabe? Existem pessoas que estão sinceramente enganadas e erradas. Você sabia disso? Que realmente acreditam que elas estão certas, gente. E não é debatendo e xingando que a gente vai ganhar aquela pessoa. Não é. A gente sabe o que a gente faz nessas horas? Deixa o versículo. Não, tá falando errado, vou colocar o versículo. Coloca o versículo. Se ela lê, deixa o Espírito Santo trabalha. A não ser que seja uma heresia. Porque daí, amados, aí complica um pouco. Mas vamos lá. Em 1 Coríntios, capítulo 13... versículo 8 fala assim, o amor jamais acaba. Porque é isso aqui que eles usam para falar que acabou os dons, tá? O amor jamais acaba. Mas as profecias terão fim. As profecias terão fim. Os idiomas, ou seja, as línguas, cessarão. O conhecimento terminará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte acabará. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, considerava como criança. Mas quando cheguei a ser homem, deixei as coisas da infância. Então eles usam esses versículos aqui para dizer que acabaram os dons, gente. Mas vamos analisar. O amor nunca vai acabar, porque quando Jesus voltar a gente vai acabar amando. Aliás, Jesus é o próprio amor. Não é o que fala em João? Ele é amor.
Profecias terão fim, línguas terão fim, conhecimento terminará. O conhecimento acabou? A gente parou de conhecer? A gente parou? Não, a gente continua aprendendo. Então por que só a língua e a profecia acabou, mas o conhecimento não? Você vê que não faz sentido? Tudo bem, vamos lá, versículo 12. Agora vemos como que por um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como sou conhecido. Porque esses três são os que permanecem: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior é o amor. Glória a Deus. Eu acho que está bem claro que aqui quer dizer que quando Jesus voltar, a gente não vai mais precisar de profecia, gente. Porque a profecia é para a gente se edificar. É para o descrente, para quando entrar um descrente na igreja, tudo que está no coração dele ser revelado e ele crê que Deus está aqui. É isso que a Bíblia fala. As línguas são para nossa edificação. São para nossa edificação. Se ela não tiver interpretação, meu irmão, as línguas são para nossa edificação. O homem fala a Deus. Agora, se tiver alguém que tem o dom de interpretar, então ela é a mesma coisa de uma profecia. Porque eu falo, o outro interpreta e a igreja inteira é edificada. Amém? Deus faz tudo perfeito, meus irmãos. Ele é perfeito e soberano. Amém? Glória a Deus. A gente não pode permitir esse tipo de doutrina entrar no nosso coração, meus irmãos. Que hora que acaba o culto? Então, a gente vai finalizar aqui, meus irmãos, lembrando que para Jesus voltar, o evangelho do reino precisa ser pregado. E esse evangelho do reino que precisa ser pregado, na realidade, ele é bem complexo e ele precisa ser estudado. E eu quero despertar isso no coração dos irmãos, sabe? A partir de hoje, comece a entender que o evangelho da cruz, ele é para aqueles que ainda não são salvos. Então você vai chegar num descrente e você vai dizer: olha, Jesus te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o único filho dele, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Jesus morre na cruz, o sangue dele purifica nossos pecados. O sangue dele nos une de volta com Deus, porque por causa do pecado houve uma separação e nós perdemos o acesso a Deus. Mas quando Jesus morreu, ele rasgou o véu e nós voltamos a ter acesso a Deus. E sabe mais uma coisa que aconteceu quando Jesus morreu e ressuscitou? Ele venceu a morte. E quando ele venceu a morte, ele disse: a morte, aonde estás, ó morte, agora o seu poder? Eu te venci. E aí nós ganhamos a vida eterna novamente. Nós ainda temos que morrer nessa vida. Por quê? Porque ainda sofremos por causa do que Adão fez. Mas a nossa alma, ela vive para sempre. Ela jamais morre, a nossa alma é eterna. Seja para queimar no inferno, seja para viver com Deus, a nossa alma, ela é eterna. Então a gente não pode viver a nossa vida pensando no que vai morrer. O nosso corpo vai morrer, mas a nossa alma vai viver. Vamos pensar nas coisas que são do céu. Vamos fazer a diferença, vamos amar como Jesus deixou escrito, vamos aprender a pedir perdão, vamos demorar para se irar. Irmãos, o fruto do Espírito Santo, a gente não pode se irar com facilidade. Você pode sentir raiva. Você pode sentir, porque a Bíblia fala: ireis, mas não pequeis. Então você vai sentir raiva, Deus te conhece. Ele sabe que a gente sente raiva, gente. Só que você não pode deixar isso externar. Eu era assim, gente, né? Eu era assim. Não foi de um dia para o outro na minha conversão, não. Mas foi a vontade de viver o reino, a vontade de viver a palavra de Deus. Eu quebrava as coisas, gente. Começava a ficar brava em casa. Não pensava duas vezes, não. Era pá. Saía quebrando tudo, dando murro em vidro. Não interessava. Na hora da minha raiva, eu deixava sair tudo que é a fera. Já saía a fera. Mas Deus, ele limpa a gente dessa impureza.
Ele tira tudo isso de nós, porque quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, Ele começa a governar sobre a nossa vida. E a gente precisa mudar e demonstrar frutos de arrependimento. A gente precisa mostrar para o mundo que a gente é diferente. Sabe? Para finalizar, tem vários grupos militantes. Vocês sabem, né? O feminismo. Tem vários grupos por aí. LGBTQIA+, não sei o que lá, que eu nem sei tanto que letras que tem mais. E eles, vocês acham que eles têm vergonha de levantar a bandeira deles, gente? Vocês acham que eles têm vergonha? Eles não estão nem aí. Eles querem ser aceitos. Mas aí chega o cristão, ai, tenho vergonha de falar de Jesus. Ai, não sei o que vão pensar de mim. Para com isso, gente. Amém? Eu estou falando para mim também. Quando eu falo para com isso, gente, é para mim também. Porque eu já passei também várias situações assim, irmão. Ai, não vou. É, gente, é braba a coisa. Mas Deus dá sabedoria pra gente, amém? Basta a gente pedir para Ele. Basta a gente pedir para o Senhor, Senhor, nos dá sabedoria, nos ajuda, nos dá conhecimento, Senhor, tira todo medo, tira toda raiva. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar um último louvor, irmão? Pode? Antes da gente ir embora.